Humberto de Campos, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, recebido em 1938 pelo médium Francisco Cândido Xavier, conta que em 1853, na cidade do Rio de Janeiro, já existia um pequeno grupo de estudiosos dos fenômenos espirituais, entre os quais se achavam o Marquês de Olinda e o Visconde de Uberaba. Salvador, na Bahia, igualmente tinha seus núcleos de experimentação. O ano de 1860 assinala o surgimento das primeiras publicações falando de espiritismo. O primeiro periódico espírita brasileiro surgiria em 1869, ano do desencarne de Kardec. O título da publicação era O Eco de Além Túmulo. Seu idealizador, Luiz Olímpio Teles de Menezes. 4 anos após, em 1873, várias personalidades da sociedade carioca, como Bittencourt Sampaio, Francisco Dias da Cruz, fundavam, com estatuto impresso e demais formalidades exigidas, o Grupo Confúcio, que por 3 anos lutou contra os preconceitos da época. Sobre ele, nascia em 1876 a Sociedade de Estudo Espírita Deus, Cristo e Caridade, que em 1880, após várias dissidências, cederia lugar à Sociedade Espírita Fraternidade. Em 1883, Augusto Elias da Silva lançava O Reformador, publicação que ainda hoje existe, veiculando artigos, mensagens e comentários inspirados na doutrina espírita. O próprio Augusto Elias da Silva, juntamente com outras figuras do movimento iniciante, fundaria em 1º de janeiro de 1884 a Federação Espírita Brasileira. Todavia, somente com o concurso e liderança de Bezerra de Menezes é que ela passaria a capitalizar as atenções daqueles que estudavam o Espiritismo, transformando-se em órgão orientador das instituições espíritas, até que novos acontecimentos vieram, já na metade do século XX, a dividir as opiniões da comunidade espírita sobre as reais condições da organização sediada no Rio de Janeiro. Como reflexo da iniciativa, outros estados foram fundando suas federações, cujo poder de influenciação sobre as casas espíritas sempre foi e é restrito pela própria característica doutrinária, que permite interpretações livres para suas propostas. Publicado 21 anos após seu desencarne, o livro Obras Póstumas reúne alguns escritos inéditos de Allan Kardec. Dentre estes, encontra-se Constituição do Espiritismo, onde o codificador apresenta uma previsão sobre a evolução e desenvolvimento do Espiritismo no mundo. O segundo item dessa apreciação abordava a questão dos cismas, na qual Kardec previa o surgimento de divergências quanto à interpretação dos fatos e leis que se achavam sintetizados na codificação e outras que pudessem vir a fazer parte dela. Nada mais natural, visto a doutrina espírita ter o caráter dinâmico. O capítulo do livro merece ser lido, especialmente no trecho reproduzido a seguir. Nele, uma afirmação importante do codificador. Não será, pois, invariável o programa da doutrina, senão com referência aos princípios que hoje tenham passado à condição de verdades comprovadas. Com relação aos outros, não os admitirá como há feito sempre, senão a título de hipóteses, até que sejam confirmados. Se lhe demonstrarem que está em erro acerca de um ponto, ela se modificará nesse ponto. E como nos basearmos em tais princípios se não os conhecemos? Cumpre-nos ler, estudar e meditar sobre as obras básicas que nos possibilitarão discernir pelo mais acertado. Muitos são os nomes que, com suas atitudes, pensamentos e participação, contribuíram para que a história do Espiritismo no Brasil se escrevesse até os dias de hoje. Lutando contra preconceitos comuns na sociedade do início do século,
Homens dos mais diferentes graus de cultura e classe social se empenharam na propagação e defesa dos princípios compilados e organizados por Allan Kardec. Em São Paulo, o imigrante português Antônio Gonçalves da Silva Batuíra, que residia no Brasil desde 11 anos de idade e que, além das ideias espíritas, traduziu suas convicções por várias obras de caridade e filantropia. Em Matão, o carioca Caibar Schutel, pioneiro da difusão do espiritismo através do rádio, além de fundador da empresa editora O Clarim, mantenedora desde aquela época do jornal O Clarim e da Revista Internacional do Espiritismo, e líder de um trabalho social que se efetivou naquela região. João Leão Pita, semeador de verdades por todo o interior do estado de São Paulo. Pedro de Camargo, ou Vinícius, em Piracicaba, depois na capital paulista. Herculano Pires, jornalista, autor de mais de 80 livros, considerado como um dos maiores conhecedores da obra de Allan Kardec pelo Brasil afora, entre muitos outros nomes que poderiam ser citados. Todavia, merece destaque pela contribuição deixada ao movimento espírita de ontem e de hoje. É um médico cearense que, no Rio de Janeiro, deixou seu nome gravado na memória das gerações do fim do século passado e início do atual. Seu nome, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. A vida e obra desse personagem merece e deve ser conhecida por todo aquele que não acredita ser possível viver como cristão ou espírita nos dias de hoje. São mensagens extremamente positivas e nos indicam os meios de vencer o mundo para ascendermos a melhores planos evolutivos. Profícuo é o trabalho deixado pelas pessoas que, na condição de médiuns, superaram preconceitos de familiares, amigos e da sociedade em que viveram para registrar a palavra e o pensamento de outras pessoas que passaram pela vida física e que procuram, como espíritos, revelar aos encarnados que a morte nada mais é que mudança de plano de vida e que esta continua após o fenômeno conhecido como morte. Dentre os nomes mais destacados, podemos citar João Peixoto Lins, o Peixotinho, extraordinário médium de efeitos físicos, através de quem se produziram grandes fenômenos de materialização. O mineiro Eurípides Barçanufo, muito lembrado ultimamente através de obras específicas sobre a sua vida exemplar e que trouxe a muitos a palavra elucidativa dos espíritos. Zilda Gama, professora mineira que a partir de 1918 passou a dedicar parte de seu tempo a desenvolvimento e educação de sua mediunidade, através da qual foram recebidas obras de Victor Hugo e diversos outros autores. Fernando Augusto de Lacerda, imigrante português, através de quem surgiu o livro Do País da Luz, reunindo páginas de vários autores espirituais de muita expressão no mundo literário, ainda quando encarnados, como Alexandre Herculano, Essa de Queiroz, Júlio Diniz, entre outros. Francisco de Paula Cândido Xavier, ou simplesmente Chico Xavier, destaca-se pela qualidade e quantidade de escritos recebidos do plano dos espíritos por seu intermédio ao longo de mais de meio século de trabalho, enfeixados em mais de 300 livros. De origem humilde, continua humilde até hoje, surpreendendo pessoas dos mais diferentes níveis socioeconômico-culturais pela mensagem que sua pessoa e palavras oferecem a quem o procura. Ivone Pereira o acompanha na qualidade de sua produção mediúnico-literário, reunindo escritos de Bezerra de Menezes, Camilo Castelo Branco, Charles, entre outros. Divaldo Pereira Franco também tem vários livros publicados, assinados por diversos espíritos. Todavia, a grande e incomparável contribuição do médium baiano tem sido através da palavra falada, ouvida por multidões em suas palestras realizadas
em várias partes do mundo. Enganam-se aqueles que acreditam que através da mediunidade poderiam oferecer uma contribuição maior ao espiritismo e ao próximo mais necessitado. Apesar do destaque que as variadas manifestações da mediunidade têm obtido nos dias que correm, a verdade é que a palavra mediunidade vem assumindo uma significação mais ampla, servindo para identificar o trabalho daquele que é intermediário para que o bem se expanda em direção aos carentes de afeto, alimento, agasalho, atenção aos que o rodeiam no lar, no trabalho, na escola, na rua, na periferia. Deixemos a contribuição mediúnico-literária para aqueles que se encontram em atividade. Não dispersemos nosso esforço, mas canalizemo-lo para amealhar recursos aos que trabalham pela difusão do espiritismo no centro espírita, produzindo mensagens, assistindo a carentes, submetendo-nos às disciplinas e à organização do centro. Ou ofereçamos energias mentais, integrando-nos no voluntariado, desempenhando o máximo, seja qual seja a atribuição a nós conferida, para que se multipliquem os braços que talvez estejamos mantendo cruzados.